pro John Boyega, né? Uhum. Nosso querido Finn de Star Wars. Ele decidiu opinar sobre a amada franquia Star Wars e sobre a trilogia mais recente, né? É, a trilogia sequel. Isso. E aí, ele, que se sente um injustiçado, afinal o seu personagem, né, tinha uma ideia pra ele e ele foi simplesmente descartado. No episódio 8, né? O Rian Johnson meio que falou assim: Finn não quer saber de nada. No episódio 8, o Finn teve alguma coisa pra fazer. Agora no episódio 9, o Finn só ficou Rey! 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 Eu preciso te dizer uma coisa, Rey! E no final não diz! Olha o que é que o John Boyega disse aqui na entrevista. Disse que faria tudo diferente em Star Wars. Não me livraria do Han Solo e Luke Skywalker. A primeira coisa que faria é cumprir a história e legado deles e passar o bastão. Ele disse, numa entrevista a um podcast, o John Boyega, que faria tudo diferente se fosse produtor de Star Wars. Se fosse assim, olha, você é que decide. Você é que decide essa parada. E aí ele falou o seguinte, tá? Aspas pra ele. Seria uma loucura. Em primeiro lugar, não vamos nos livrar de Han Solo, Luke Skywalker e todas essas pessoas. Não vamos fazer isso. A primeira coisa que faremos é cumprir a história deles, cumprir o legado deles. Vamos fazer um bom momento de passagem de bastão. Luke Skywalker não estaria desaparecendo em uma rocha. De jeito nenhum. Ficar ali parado, tipo um projetor, eu daria muito mais a esses personagens. Nossos personagens não seriam super poderosos nesses filmes. Eles não vão simplesmente pegar as coisas e saber o que fazer com elas. Não. Você tem que se esforçar como qualquer outro personagem na franquia. Eu faria isso. Gente, não é por nada mais o Luke, na primeira vez que entrou no X-Wing, ele destruiu a Estrela da Morte. Exatamente, né? O cara que era um fazendeiro no deserto do cu do mundo. Voando. É a mesma coisa de você saber voar bem um teco-teco e depois colocar você no F-16. Eu acho que ele falou o seguinte, ó. Isso quando ele diz assim: nosso personagem não seria super poderoso, eles não vão simplesmente pegar as coisas e saber o que fazer com elas. Tá claramente criticando a própria essa cena dele segurando um sabre de luz. E vai direto, isso vai direto na Rey, cara. E vai direto na Rey, né? A crítica é diretamente na Rey aqui. Porque o pessoal fala como se a Rey fosse uma Zé Mané, né? Que ela não tem nenhuma habilidade, que vive no deserto brigando com todo mundo, com aquele bastão dela. Então ela tinha uma certa habilidade com aquele tipo de coisa, né? Não com sabre de luz. Mas até o Finn, que não tinha habilidade de nada, consegue segurar o sabre de luz, por que a Rey não mas não e poderia tem outra conseguir? coisa. Ainda foi. O que me irrita com o pessoal assistindo o episódio 7 não notando isso é inacreditável. O Kylo Ren tinha levado um tiro no meio dos peitos do Chewbacca. Ele não tava 100%. Ele tinha acabado de matar o próprio pai. Ele não tava nem fisicamente, nem psicologicamente 100% naquela briga. Então, Exatamente. O John Boyega, ele se frustrou, né? Eu acho que ele se iludiu com a possibilidade do Finn ter algum lampejo de força. não, juras. O final do Finn no episódio 9, que ia ser escrito e dirigido pelo Colin Trevorrow, era muito melhor do que o final que o Finn teve no episódio 9, Né? do J.J. Abrams. Porque no episódio 9 do Colin Trevorrow, ele tinha importância, ele ia ser o cara que ia causar a revolução nos Stormtroopers. Ele ia mostrar pra gente, se eu posso ser livre, vocês também podem. É uma história forte. E repito, o Finn no episódio 9, ele ficou relegado a ficar gritando Rey o tempo todo e não teve um arco decente. E Sikas, a morte do Han Solo, ela é muito impactante, muito importante para pro Star Wars Episódio 7, né? E era uma coisa que o Harrison Ford queria. Exato. E é um negócio impactante demais. Ele muda a relação do Kylo Ren, né? Você eleva o vilão, né? Porque é o filho matando o pai. Gente, é um negócio absurdo, é grande. A morte do Luke Skywalker foi apoteótica, gente. Pelo amor de Deus. Numa projeção, ele tava lutando com o Kylo Ren. Em outro planeta.
Mas olha, eu tenho que concordar com o Side Media, ou pelo menos dar um ponto aqui pro Side Media, que é o seguinte. Uma das coisas mais controvertidas no episódio 8, e que eu acho que deveria ter sido explicada melhor no episódio 9, é o fato do Luke ter tentado matar o Ben Solo dormindo. Sim. Sabe? O medo consumiu ele, né? Ou seja, o Darkseid Exatamente. sempre esteve rodeando o Luke Skywalker. Não, né? e no caso foi um pânico, porque ele viu aquele lado sombrio surgindo no Ben e já associou com o Darth Vader. Mas Sim. ele foi o cara que ajudou o Darth Vader a se redimir. Lembra do final do episódio 6? É. O Anakin dizendo pro Luke que ele tinha salvo ele. Que aquela persona do Anakin tinha sido salva pelo Luke. Então, você fazer com que o cara que redimiu o Darth Vader chegar e tentar matar o sobrinho era uma coisa que, no mínimo, tinha que ser melhor explicada. Mas é o negócio do herói falho, né, Sicas? É tanto que quando ele vai conversar com o Yoda, ele fala, né, eu falhei, mestre, né? Uhum. Eu falhei. E aí o Yoda fala, meu irmão, é isso aí, né? Uhum. Faz parte. Ele nunca foi perfeito, o Luke Skywalker, né? Nunca foi perfeito. Longe disso, né? Longe disso, da perfeição, né? O próprio Yoda, ele falhou ao não identificar o que o Anakin iria se transformar, né? Uhum. É uma rima, né? E ele reconhece. Exatamente, é uma rima rima disso, gente. Pelo amor de Deus. Né? Mas eu acredito que esse descontentamento com o Star Wars não vem pelo episódio 8, vem pelo episódio 9. A conclusão desses personagens é que foi muito ruim, né? Agora, Victor, você acordar no meio do nada, você sendo um adolescente que tá passando por um momento de um jovem adulto passando por um momento de transição, que você tá tentando descobrir ainda para que lado você vê, você acorda e vê o tio que você confia com um sabre de luz ligado na sua cara. Gente. Sabe? Enfim. É bizarro, é bizarro. Não, é assim. Eu fico imaginando o que é a cabeça do Kylo Ren nessa situação, né? Que ele poderia ter tido um acolhimento, mas você tem um mestre frágil. Frágil não, fraco, né? Eu diria, né? Uhum. É um mestre e juras, com fraquezas. do mesmo jeito do lado do Kylo Ren, a gente escuta que ele massacrou os discípulos que não se manjaram pro lado dele. E no episódio 9, isso não é tocado, sabe? O episódio 9, escrito pelo Colin Trevorrow, novamente, não era um roteiro perfeito. E o Colin Trevorrow tá longe de ser o diretor, sabe? O diretorzão. Mas você tem um episódio 9 em que você tem o Kylo Ren e o Luke Skywalker conversando sobre o que aconteceu. É muito melhor do que aquela pataquada que a gente teve no 9. Sim, sim. Eu acho os episódios 7 e 8 filmaços, assim. O 9 é um filme muito ruim, que tem algumas cenas que são interessantes, mas é um filme muito ruim nesse sentido, assim, de amarração de toda a história que estava sendo contada ali, né? Pelo menos os vindouros episódios 10, 11 e 12, eles têm a vantagem de estarem sendo escritos pelo mesmo cara. Em tese, né? Que é o Simon Kimber, né? Isso. Porque o que a gente teve no 7, 8 e no 9 são roteiros que simplesmente não se conversam um com o outro. Que não formam uma história coesa. São roteiros que parecem que estão brigando uns com os outros. Sim. Mas o John Boyega falar isso é meio, né? É meio triste, né? Não, e honestamente, dizer que mudaria tudo. O que eu acho triste é que a notícia mais relevante sobre o John Boyega que a gente escutou nos últimos meses veio de uma fanfic, basicamente. Exatamente. Mostrando que a carreira dele também já não, né? Não tem tanta relevância assim, se você pensar, né?